Bom dia, meu nome é Maria Luísa. O meu é Ludmilla. E eu vou apresentar um pouco sobre o conceito de neurogênese. Neurogênese é o processo de formação, migração e diferenciação de novos neurônios. Este é um conceito que vem sendo debatido há muito tempo, pois cientistas acreditavam que a neurogênese é impossível em adultos. Entretanto, estudos científicos mostram que neurônios são criados todos os dias em regiões específicas do nosso cérebro ao longo de toda a vida do indivíduo. A neurogênese em adultos pode ser estimulada por fatores fisiológicos, ambientais e comportamentais. Por isso, a ansiedade, o sedentarismo, o consumo de álcool e drogas, distúrbios sonoros também podem atrasar o processo de neurogênese hipocortical. Logo ficam evidentes avanços na pesquisa de neurogênese em adultos e o avanço contínuo do nosso cérebro. Para tanto, é considerado a prática de atividades saudáveis, bem como aumentar ao longo da rotina estímulos visuais, auditivos e sensoriais, que possam contribuir para o processo de memória e aprendizado, favorecendo cada vez mais o processo de formação de novas células até a terceira idade. Bom, a nossa turma vai falar sobre 3 subtemas principais, que seria a neurociência, as adaptações sociais do encéfalo e a saúde emocional. A neurociência é o campo de estudo que está relacionado ao sistema nervoso, o qual é composto pelo cérebro, pela medula espinal e pelos nervos periféricos. As primeiras descobertas nessa área de estudo foi por volta de 1800, quando eles descobriram o encéfalo, e desde então eles começaram a desenvolver pesquisas nessas áreas, como sobre medicamentos, tratamentos e as regiões do cérebro que cada parte faz. O outro subtópico seria as adaptações sociais do encéfalo, que nessa questão está intimamente relacionado ao fato da linha histórica dos seres humanos. Os neandertais serem os primeiros seres humanos que foram considerados mais civilizados, assim, que eles desenvolveram uma comunicação bem complexa. E também é nesses grupos humanos que fizeram os primeiros enterros assim, de entes queridos. Então a gente nota como as relações interpessoais, como a amizade, a família, o namoro, os relacionamentos no geral, podem afetar o funcionamento do cérebro e, consequentemente, as ações dos indivíduos. Por último, a gente tem a saúde emocional, que está intimamente relacionada às adaptações sociais, né? Porque se a pessoa vive civilizadamente, ela vai criar uma saúde emocional com base nisso. De acordo com a OMS, a saúde emocional é um estado de bem-estar, que o indivíduo ele pratica suas ações produtivamente, com alguns problemas cotidianos, como a raiva, o estresse, a tristeza, mas que é algo comum. Mas o ponto a se destacar é que, mesmo isso sendo normal, se há grandes alterações no funcionamento do cérebro, isso pode gerar doenças e distúrbios, como a depressão, a ansiedade, a bipolaridade e o déficit de atenção. Agora que eu gostaria de apresentar para vocês um documentário explicativo que correlaciona os temas que foram citados inicialmente e espero que vocês gostem. Meu nome é Mariana e nosso grupo falará sobre os avanços médicos sobre o encéfalo. O encéfalo é formado pelo cérebro cerebelo em tronco encefálico. Encontra-se na caixa craniana, ocupando todo o seu espaço e junto com a medula e os nervos compõem o sistema nervoso. É o centro do sistema nervoso de todos os seres, é mais complexo do que o aeroporto. É responsável pelo processamento de informações. Desde seu desenvolvimento em 1800, os estudos médicos do encéfalo e da mente vêm avançando rapidamente. Nós mostraremos pensamento, medicamentos e tratamento do encéfalo ao longo do tempo, desde os primeiros registros até os dias de hoje. Bom dia, meu nome é Maria Vitória e eu vou falar sobre o Paul Broca, que foi um médico anatomista e um estudioso que se destacou principalmente na sua descoberta, em 1871, do centro de fala do cérebro, depois de fazer estudos no cérebro de pacientes afásicos. Essa área é conhecida como área de Broca e ela é localizada na terceira circunvolução do lobo frontal. Essa descoberta, ela se deu início porque um paciente de Broca que não falava, ele entendia a linguagem. Então, depois de alguns exames feitos no paciente, foi descoberta uma lesão no lobo frontal dele, fazendo com que Broca começasse a fazer diversos estudos sobre. E a área descoberta por ele é uma área que ela tem um circuito para a formação de palavras e também o planejamento de padrões motores para a formação de palavras individuais. Como descrito anteriormente, o neurologista e psiquiatra alemão Corbinian Brodmann ficou conhecido por sua definição do córtex cerebral, que é descrito no seu livro
Teoria comparativa de localização do córtex cerebral, apresentada em seus princípios com base na construção celular, publicado no ano de 1909. Para a demarcação dessas áreas, ele utilizou como critério a organização dos neurônios no córtex cerebral, em que eram visualizados por meio da técnica de coloração de Nissl, que é basicamente uma coloração por anilina usada para marcar grânulos extranucleares de RNA. As áreas de Brodmann têm sido discutidas, refinadas e renomeadas arduamente durante quase um século, e continuam a ser mais conhecidas e citadas na citoarquitetura da organização do córtex humano. Portanto, essas áreas definidas por Brodmann, baseando-se simplesmente na organização neural, são ainda utilizadas para designar regiões corticais funcionais. Bom dia, meu nome é Alisson e vou falar sobre os benefícios e malefícios dos medicamentos no funcionamento do cérebro. Vale ressaltar que todo medicamento traz tanto prejuízo quanto benefício para o encéfalo. Antigamente, usávamos plantas medicinais para fazer os medicamentos. Aliás, até hoje os processos são feitos assim. Dependendo da quantidade, da dose do medicamento, pode levar a 49% de demência, efeitos colaterais ou até epilepsia, psicose e algumas outras doenças. Bom dia, gente. Meu nome é Rebeca. Bom dia, meu nome é Laís. E nós vamos falar sobre tratamento de doenças que a ciência evoluiu ao longo do tempo. Eu vou falar sobre a doença de Alzheimer. E eu vou falar um pouquinho sobre a doença do mal de Parkinson. Bom, gente, eu vou só contextualizar um pouco sobre Alzheimer e depois eu vou falar a sua descoberta até os dias atuais, ok? Bom, o Alzheimer é uma doença degenerativa, conhecida como uma demência também. Meio que as células do cérebro, elas meio que se deterioram de forma lenta e progressiva e elas meio que atrofiam, entendeu? Bom, isso também causa confusão, esquecimento, meio que provoca uma baixa no sistema imunológico e causa muitas coisas. Também não é só um mal individual, mas coletivo, porque pessoas com Alzheimer meio que, não tem como fazer coisas básicas, como higiene, então sempre precisa de ajuda de alguma pessoa, entendeu? Bom, sobre a sua história. Bom, foi descoberta em 1906 sobre Louis Alzheimer, ele usou seu sobrenome. Bom, em 1910, não tinha muitos casos, a 1906 até 1910, porque não apareceram muitos, teve só a primeira paciente, a Augustine, que foi a primeira que o Louis examinou. Mas ao longo do tempo também foi aparecendo outras pessoas e logo em 1948, pesquisadores estudiosos pegaram esse caso e deram um diagnóstico e abriram clínicas para atender essas pessoas com essa necessidade. Bom, como eu falei, é muito complicado também, pela família e pelo custo, porque é um custo muito alto, entendeu? Bom, gente, como eu falei, eu vou falar um pouquinho sobre o mal de Parkinson aqui para vocês, vou falar a introdução para vocês, como era antigamente e como é hoje em dia. O mal de Parkinson ele atinge jovens de hoje em dia, mas é muito raro de ter nessa faixa etária, mas ele é mais para acima de 50 anos, como senhores de idades e tal, por aí. Antigamente, a doença era tratada bem diferente de hoje em dia. Nos anos 60, Levadova foi o principal médico a tratar os sintomas do mal de Parkinson, que era a doença antigamente. Hoje, na atualidade de hoje, o mal de Parkinson, nas pessoas que têm um avanço a mais nessa doença, é preciso fazer uma cirurgia, o nome da cirurgia é estimulação cerebral profunda, o nome da cirurgia para o mal de Parkinson. E para as pessoas que não precisam, é usado medicamentos que são passados pelos médicos antes de ser aplicado, porque cada caso tem uma especialidade, tem um remédio. Às vezes é preciso de remédios antidepressivos para combater essa doença, entre vários outros remédios. Então foi isso o nosso trabalho, do nosso grupo, espero que vocês tenham gostado. Obrigada, galera. E fiquem aí com o próximo grupo. Bom dia, meu nome é Ana Cecília e o nosso grupo vai falar sobre as adaptações sociais do encéfalo, ou seja, como o comportamento social
influencia nos formatos e nos costumes do indivíduo. A análise do comportamento ela é feita com base nos fenômenos sociais, sendo eles fatos ou eventos envolvendo as ações de mais de uma pessoa. É importante falarmos sobre porque ela está ligada com as relações interpessoais, o qual analisa as atitudes de um indivíduo e um grupo, como que elas podem afetar um todo. Dessa forma, agora os próximos integrantes vão falar como que a estética e os relacionamentos também podem influenciar no comportamento social. Olá, meu nome é João Vitor, eu vou falar sobre as adaptações sociais do encéfalo e como elas influenciam o indivíduo. Quando olhamos diretamente para uma pessoa, vimos nela em primeira mão sua aparência, já que o nosso corpo recebe as informações e as encaminha até o encéfalo, uma vez que o primeiro fator na qual são interpretadas é a visão. Sendo assim, a moda é uma forma de comunicação não verbal, atendida pela visão. Na sociedade brasileira, a moda tem como papel criar uma característica em comum, algo que faça todos poder ter e queiram atribuir, como por exemplo, um corte de cabelo, que induz as pessoas a se identificarem e quererem atribuir o corte. Bom dia, eu sou a Maria Eva e eu vou voltar aqui no tema sobre a estética. Ela foi desenvolvida no meio dos anos na nossa sociedade, constituindo-se na nossa percepção filosófica, incluindo tanto a natureza como o ser humano e a sua compreensão sobre a beleza. É o que nos move através da atração e a representação da estética nos permite ver através do nosso ser e consequentemente expande esse âmbito em expressões como a arquitetura ou a moda, filtrando as nossas atrações por gostos comuns e necessidades na nossa sociedade. Bom dia, meu nome é Thales e eu vou falar sobre amigos. Uma das maiores dificuldades dos crianças e adolescentes é fazer amigos. Explicando isso, eu vou falar sobre a teoria do iceberg cerebral. Então, assim, o iceberg ficar em pé, ele precisa da estrutura. A estrutura seria a emoção e motor. Ponta seria tudo que a gente faz, lazer, esportes, comunicação. Todo o nosso dia a dia está na ponta. Inclusive as relações de amizade. Se tiver uma quebra nisso aqui, vai ter uma quebra em cima, porque aí não vai ter a base. Então, a adaptação social do encéfalo envolve isso. Meu nome é Leonardo, vou falar sobre as relações amorosas. As manifestações sexuais e amorosas são um tipo de reflexo das transformações sociais e culturais que o indivíduo vive. Foram feitas observações com os adolescentes de idade entre 11 e 17 anos, e essas atitudes analisadas possibilitaram a apreensão de algumas mudanças dos olhares, das falas, das expressões corporais e dos padrões de corpo. Essas ações são involuntárias, porque o encéfalo se adaptou para que a pessoa conquistasse a pessoa amada. Bom dia, meu nome é Ana Maria, vou falar sobre como a família pode afetar. A família se constitui como um dos principais pilares da vida psíquica das pessoas, pois é a base da construção de um modelo racional, na qual permite criar novas relações, de amizades, laborais, parentescos ou até mesmo uma nova família. Com a convivência em lares familiares conturbados podem gerar gatilhos que levam a transtornos mentais, como ansiedade, depressão, transtorno afetivo bipolar, e cada pessoa que tem uma predisposição orgânica pode levar a transtornos ainda em níveis maiores. Olá, amigos, a gente vai comentar aqui como a pandemia fez com que houvesse mudanças sociais no encéfalo. Todos nós sabemos que antes da pandemia nós achávamos que a casa era como um lugar de paz, um lugar de descanso, e após o isolamento social, ficamos com o sentimento que ou era o lugar que a gente não queria estar, queríamos sair, alguma coisa assim, ou era o lugar que a gente queria estar para se proteger do vírus. Muitas pessoas foram diagnosticadas com ansiedade, e isso fez com que fosse recomendado a mudança de rotina. Outra coisa foi que a pandemia fez com que as pessoas fumassem mais, bebessem mais, e fez com que elas diminuíssem a prática de atividades físicas e mudanças no ambiente, estalo na cabeça das pessoas, e outros fatores foram diversos para que desenvolvesse essa preocupação ou essas mudanças na rotina e no ambiente diário das pessoas.
Bom dia, meu nome é Isabela e o nosso grupo vai falar sobre a saúde emocional e as partes do cérebro que estão ligadas às doenças mentais. A saúde emocional é muito mais do que a ausência de doenças mentais, como muitos pensam. Ela é a capacidade de controlar e gerenciar as mudanças comportamentais que afetam as nossas atividades diárias. Nesse sentido, estão ligados sentimentos que levam à desmotivação, ao vazio na vida afetiva, à dispersão de objetivos pessoais e profissionais e às doenças mentais, como a depressão, a ansiedade e a bipolaridade, que vamos abordar aqui. Bom dia, meu nome é Raíssa e eu vou falar sobre a depressão. Depressão é uma doença psiquiátrica crônica e produz uma alteração no humor. É caracterizada pela diminuição de interesse e prazer pela vida. Alguns sintomas da depressão são tristeza profunda, baixa autoestima, distúrbios de sono e apetite, perda de energia, culpa excessiva, dificuldade de concentração e pensamentos recorrentes de suicídio ou morte. A depressão é uma doença que exige acompanhamento médico. É indicado o uso de antidepressivos com o objetivo de tirar a pessoa da crise. Procurar um psiquiatra, fazer terapia, dormir bem e praticar atividade física fazem parte do tratamento para acabar com o problema. Quando a pessoa está com depressão, os níveis de dopamina e serotonina diminuem. Bom dia, meu nome é Luísa e hoje eu vou falar sobre ansiedade. A ansiedade e os transtornos de ansiedade são um conjunto de doenças psiquiátricas marcadas pela preocupação excessiva de pensamentos pessimistas, ou seja, o medo de algo ruim acontecer, que pode acontecer ou não acontecer. As crises de ansiedade são subdivididas em 3 etapas, a leve, moderada e a grave. Alguns sintomas que indicam problemas de ansiedade têm insônia, ganho ou perda de peso constante, preocupação excessiva, crises de pânico, falta de ar, coração acelerado, tremedeira e euforia constante. Um fator que devemos lembrar também é que o nível de dopamina ficou baixíssimos antes disso, pois eles ajudam a moderar a tensão dos nossos sentimentos e da temperatura do nosso corpo, do nosso organismo. Olá, bom dia. Eu me chamo Larissa e vou falar sobre bipolaridade. O transtorno bipolar é uma doença mental grave e crônica. É um caracterizado por alterações principalmente afetivas que têm duração variada entre dias, semanas ou até mesmo meses. As principais consequências para o paciente com transtorno bipolar são os prejuízos funcionais, como, por exemplo, a capacidade do autocuidado, comportamento e relacionamento interpessoal. No transtorno bipolar existem 2 fases, a fase depressiva e a fase maníaca. Os sintomas mais comuns estão ligados a sintomas de humor elevado e aumento de energia e da atividade, sendo constante a redução da necessidade de sono, autoestima muito elevada, fuga de ideias, instabilidade, agitação psicomotora, envolvimento demasiado em atividades prazerosas, entre outros. Obrigada. Quando uma pessoa possui uma capacidade muito menor que a maioria das pessoas da sua idade e isso prejudica muito, é possível que seja um caso de TDAH. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido como TDAH, é reconhecido pela OMS e tem como principais sintomas a desatenção excessiva, inquietação e impulsividade. Para identificar casos de TDAH, é importante que seja feita uma avaliação sobre vários aspectos da vida da pessoa. Por exemplo, o diagnóstico demanda que esses sinais ocorram em diferentes contextos e sejam diferentes de pessoas da mesma faixa etária. Os sintomas de TDAH surgem na infância e, na maioria dos casos, acompanham a pessoa até a fase adulta, embora os sintomas diminuam conforme o tempo passa. A região do córtex frontal do cérebro é importante para a regulação das emoções e do autocontrole. Pessoas com TDAH tendem a possuir um funcionamento diferente nessa região. O córtex frontal de pessoas com TDAH costuma ser menor do que pessoas sem TDAH e exibir níveis menores de atividade do que seria esperado em algumas regiões. Além disso, neurotransmissores importantes para o funcionamento do córtex frontal, tais como a neuroadrenalina e a dopamina, costumam estar presentes em níveis menores no cérebro dessas pessoas. O TDAH tem um forte componente genético que pode ajudar a explicar essa diferença no funcionamento cerebral. Ao que tudo indica, os genes resultam em uma predisposição a desenvolver o TDAH, embora outros fatores também possam ser importantes, tal como o consumo de drogas por parte da mãe durante a gestação. Um dos recursos mais comuns no tratamento do TDAH é o medicamento conhecido como Ritalina. E o uso inadequado desse medicamento pode levar a efeitos colaterais como dores e enjoos. Por isso, é importante ser usado com recomendação e acompanhamento de um profissional competente.
O não tratamento do TDAH pode trazer sérios prejuízos para a vida de uma pessoa. Algumas pesquisas indicam que pessoas com TDAH têm mais chances de terem um menor nível de escolaridade, maior envolvimento em acidentes de trânsito, abuso de drogas e divórcio. Nas condições ideais, o diagnóstico e a medicação podem ser muito úteis. Agora eu vou falar onde as doenças mentais afetam o nosso cérebro. A depressão afeta o hipocampo, as amígdalas cerebrais e o córtex pré-frontal, que são regiões que têm funções importantes como o processamento de memória, a concentração, o aprendizado e a cognição. A ansiedade afeta as amígdalas cerebrais, o córtex pré-frontal e o hipocampo e causa a remodelação estrutural do cérebro. E a bipolaridade afeta inicialmente as conexões nervosas e ao longo da doença causa a diminuição de células e a atrofia de algumas regiões do nosso cérebro. Bom dia, meu nome é Melissa e eu vou falar a forma de manter uma boa saúde emocional. Uma das formas é cuidar da saúde do corpo, se afastar de pessoas que te fazem mal, que causam estresse, praticar atividades físicas, evitar o uso de bebidas alcoólicas, drogas e eliminar fontes de estresse. E essas é uma das formas.